Fala galerinha, professor Rigo falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2019, segunda aplicação. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Tá aí. Quadro 1, tempo em minutos. Quadro 2, a variabilidade conforme o desvio padrão. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade do tempo é. Então, o que eu preciso fazer aí é calcular o desvio padrão. Só que para calcular esse desvio padrão, o primeiro passo é calcular a média. Eu tenho que calcular a média desses tempos. Porque, na verdade, o desvio padrão é uma medida de dispersão, que vai medir exatamente quantos valores estão afastados da média. Então, primeiro, vamos ter que calcular a média. E aí, para calcular essa média, eu vou ter que somar tudo e dividir pela quantidade, que é 7. Vamos nessa? Então, bora. 48 com 54, com 50, com 46, com 44, com 52, com 49. Então, vamos somar isso tudo. Aquela velha história de vocês somando de 10 em 10, eu acho que facilita bastante, né? Então, 6 com 4 dá 10. 8 com 2 dá 10. E eu tenho ainda 9 com 4, que vai dar 13, não dá para fechar, né? Mas isso aqui vai dar 33. Então, 3 vai a 3. 3 vai a 3. Então, ó, vamos lá. 5 com 5 dá 10. Aí não vai dar mais para fechar 10, mas eu posso fazer assim, né? Ó, 5 com 4, 9. 9 com 4, 13, né? 13. 4, 8, 13, isso mesmo. Aí sobrou ainda aqui 4, 4, 8. 8 com 3, 11, né? 11. Então, isso aqui vai dar 34. 34. 34. Beleza. Agora, vamos pegar esse 343, são 7 tempos, né? Dividir por 7. Então, bora. Ó. 34 por 7 vai dar 4, né? 4 vezes 7, 28. 28. Sobra 6. Desce o 3. 63 por 7 vai dar 9, né? 9 vezes 7. 9 vezes 7, 63. Para 63, nada. Então, o tempo médio aí, é 49 minutos. O tempo médio é 49 minutos. Aí, o que a gente vai fazer agora? Para cada um desses valores, aqui, eu vou analisar quanto ele está afastado da média. Então, por exemplo, o 48 em relação ao 49 está 1 a menos que a média. Mas você só vai pensar na distância, não vou pensar se é maior ou menor que a média. Então, 48 para 49 a distância é 1. Então, botar aqui, ó, 1. 54 para 49 a distância é 5. 5. 50 para 49 a distância também é 1. 46 para 49 a distância é 3. 44 para 49 a distância é 5. 52 para 49 a distância é 3. E 49 para 49 a distância é 0. E aí, como é que eu vou calcular o desvio padrão? Porque antes de calcular o desvio padrão, eu preciso calcular o que a gente chama de variância. Variância. E aí, como é que a gente calcula a variância? A variância, eu pego cada um desses valores aqui, elevo ao quadrado e divido pela quantidade de valores que eu tenho. No caso, são 7 valores. Então, vamos fazer isso aí, ó. Vou fazer 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado. 5 ao quadrado. 1 ao quadrado. 3 ao quadrado. 5 ao quadrado. 3 ao quadrado. E 0 ao quadrado. E vou dividir essa quantidade por 7. Vamos ver quanto é que dá isso aqui? Ó, porque alguns dá para fazer de cabeça, né? Tipo, ó, 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1, 10. 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1, 10. Então, 10 com 10, 20. 25 com 25, 50. 50 mais 20, 70. 70. Então, essa soma do numerador vai dar 70 dividido por 7, que dá 10. Então, a variância é 10. Só que ele não quer a variância, ele quer o desvio padrão.
Aí, quem é o desvio padrão? Que o símbolo é esse sigma aqui. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Como a variância é 10, vai ser a raiz quadrada de 10. E a raiz quadrada de 10 é o quê? 3 e uns quebradinhos, né? Porque raiz de 9 é 3, então raiz de 10 é 3 e uns quebradinhos. Então, esse número aqui, ele é um pouquinho maior que 3. Ora, se é um pouquinho maior que 3, então ele está entre 2 e 4, né? Um pouquinho maior que 3, está entre 2 e 4. Então, esse número aí, esse desvio padrão, ele é um número que está entre 2 e 4, e aí a variabilidade vai ser baixa. Ok? Então, gabarito aí, letra B de bola. Então, questão um pouquinho enjoada, né? Porque não é muito comum provas do Enem pedirem desvio padrão, né? Mas essa questão aí cobrou. E aí lembra sempre isso, né? Eu preciso primeiro calcular a média, com a média você calcula as variações de cada um em relação a essa média, depois eleva ao quadrado, divide pela quantidade a variância, com a variância calcula o desvio padrão. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.